Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aqui na Igreja Congregacional de Afogados. Nessa noite, que é um culto de louvor dirigido por nós, da UMEC, nós vamos ter alguns momentos diferentes. A primeira explicação que eu queria dar aqui é que a palavra será dividida em 3 partes. Uma segunda observação também que eu tenho a fazer aos irmãos é que, para garantir essa proximidade com você que está aí do outro lado, o momento do louvor vai ser na casa de um irmão aqui da igreja, de uma irmã, de um casal aqui da jovem, da UMEC, e isso vai fazer com que nós possamos parecer que estamos mais juntos, mesmo com essa distância física, mas com algo muito mais importante que nos une, que é o sangue de Jesus que corre em nossas veias. O tema que eu queria falar aqui nessa noite foi um tema que foi escolhido pelos jovens da UMEC no Instagram, que a gente colocou para votação, e o tema foi escolhido pelos nossos jovens. E que tema foi esse que escolheram para a gente, que a gente vai dar início aqui nessa noite? É um tema muito complexo que se chama música. E esse tema casou muito bem com uma passagem que há um tempo atrás eu estava meditando, já vinha algum tempo meditando, e eu acho que essa escolha casou muito bem. Com certeza aí tem um dedo do nosso Deus para fazer com que tudo isso se case. Para começar, irmãos, eu queria dar uma introdução e uma contextualização desse texto. Alguns estudos indicam que essa passagem ocorreu o segundo maior milagre que Jesus fez na sua vida terrena. Claro que só perde para o sangue do Calvário que ele derramou para salvar nossas vidas e nos dar a vida eterna. Mas também tem um outro lado dessa passagem. Alguns estudos indicam que foi a partir desse momento em que as pessoas viram a fama de Jesus crescer abruptamente e fez com que os inimigos de Jesus se apressassem em fazer um plano para encerrar sua vida. Essa passagem ele se encontra em João capítulo 11. João capítulo 11. E eu queria fazer com que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês. Essa passagem ela trata da ressurreição de um grande amigo de Jesus. Ou seja, trata da ressurreição do Lázaro, de uma pessoa chamada Lázaro. Esse capítulo tem 57 versículos, mas devido ao tempo eu não vou aqui ler os 57 versículos, mas recomendo que os irmãos, vocês leiam sim os 57 versículos, porque por experiência própria eu vos digo que eu assisti um pouco mais de 5 pregações acerca dessa passagem, e todas elas traziam uma reflexão diferente, um ponto de vista legal, uma experiência nova, uma coisinha a mais. Então com certeza aqui eu não vou falar tudo sobre esse versículo, mas eu recomendo que os irmãos se aprofundem cada vez mais nos 57 versículos de João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 33, nos diz assim: quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde ele está sepultado? Perguntou. Eles disseram: venha ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles também diziam: ele que curou um cego, porque não pode impedir este homem de morrer. E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisso chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra pesada fechando a entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou: mas Jesus, o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. E Jesus responde: eu já não disse que, se você crer, veria a glória de Deus? Então tirem a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças dou ao Senhor, porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa destas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Assim, muitos dos judeus que estavam com Maria viram isso acontecer e creram nele.
Amém? Abaixe sua cabeça aí e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gostaríamos de te agradecer a oportunidade de termos mais um culto aqui da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor, nesse momento, venha com o teu Espírito Santo no coração de cada um, fazer com que abram as portas, ó Deus, da tua palavra. Eu te empresto nesse momento, Deus, os meus lábios, para que possa sair palavras que te agradem e que sejam agradáveis ao teu paladar, ó Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, diante desse texto, nós vemos um Jesus muito poderoso, justo e glorioso. Mas ao mesmo tempo, nós vemos um Jesus extremamente humano. Isso eu digo porque quando ele recebeu a notícia da morte de seu amigo Lázaro, ele chorou. E talvez aqui aconteça, vocês percebem, um dos textos mais famosos de toda a Bíblia, porque é o menor texto da Bíblia, que é João capítulo 11, versículo 35, que diz: Jesus chorou. E nós sabemos que toda a vida de Jesus foi um milagre. Da sua concepção na barriga de sua mãe até a morte, sua ressurreição e sua ascendência ao céu. Vemos também que durante toda a vida de Jesus aqui na terra, ele sempre curava pessoas com enfermidades. Isso mostra também não somente o seu poder contra enfermidades, mas mostra também que Jesus sempre estava a favor dos mais necessitados. Para vocês terem uma ideia, cerca de 20% dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tratam sobre milagres e curas de Jesus. Por isso eu digo que quem anda com Jesus recebe as plenas bênçãos que ele tem para dar. E quem se afasta de Jesus vive com a alma vazia. Se lembrem que onde Jesus é recebido, irmãos, ele ali permanecerá com gosto e realizará todos os seus atos puros de amor. Muitos milagres mencionados na Bíblia causam um certo assombro em nós, mas temos que recordar, maravilhados, temos que recordar que Jesus ressuscitou alguns mortos também durante sua caminhada terrena. Percebam que talvez o maior milagre que Jesus fez depois da nossa salvação realmente foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Percebam, o corpo de Lázaro já estava há 4 dias. Com certeza o seu corpo já estava em estado de decomposição. Mas percebam também que talvez aquelas pessoas, existiam pessoas aqui que já não acreditavam mais que Jesus tinha algo em favor de Lázaro. Porém, a própria Marta, irmã do Lázaro, ela pergunta: Jesus, o que é que você vai fazer? Ele já está há 4 dias morto, com certeza já está em estado de decomposição. Mas ele afirma novamente: teu irmão há de ressurgir. Os versículos que seguem aqui mostram 2 sofrimentos de todos que acompanharam esse momento, não somente de Jesus, mas os judeus e a irmã do falecido, chamada Marta. Perceba aqui também, muito provavelmente Jesus não somente chorou devido à morte do seu amigo Lázaro, mas também ele chorou devido a todos aqueles sentimentos que Jesus tinha, causados por todos os tipos de males que existem no mundo. Quando Jesus chorou, amados, tenha certeza que ele chorou lágrimas, mas em um momento ele diz: não, a gente tem que ir lá, a gente tem que resolver. E eu percebo que talvez Jesus continuasse chorando, mas chorando silenciosamente. E isso eu trago de consolo para aqueles que choram silenciosamente, porque Jesus sente por você o mesmo que sentiu por Lázaro. Ele sente o amor por você, o mesmo amor que sente pelo seu amigo Lázaro. E ele te ama igual ao Lázaro, porque o seu amor é infinito, compassivo e emotivo com todos nós seres humanos. Outra coisa que eu queria alertar os irmãos é algo que vemos quando vamos ao cemitério. O que é que nós vemos? Nós vemos dor, sofrimento, medo, talvez até desespero. Satanás muitas vezes usa a morte para humilhar nós, seres humanos. Mas Jesus ressuscitou, amados, e ele veio para provar que ele consegue nos dar uma vida abundante
e gloriosa junto a Ele. Basta apenas crermos. Continuando aqui no versículo 34, ele pergunta: onde está Jesus? Onde está o irmão Lázaro? Sepultado. E aí mostram toda a caminhada dele até o sepulcro onde estava Lázaro. E muitas pessoas com certeza se perguntaram: o que é que quando chegar lá Jesus vai fazer? E eu tenho certeza que essa curiosidade ia aumentando a cada passo de Jesus até o túmulo de Lázaro. E de repente, ao chegar de frente ao túmulo, o que é que Jesus fala? Tirem a pedra. E depois disso, só apenas depois do pessoal tirar a pedra que fechava o túmulo, Jesus fala: Lázaro, vem aqui para fora. E Lázaro sai. E Jesus lhe devolve tudo aquilo que Lázaro precisava para voltar a viver novamente. Ou seja, Jesus deu a vida, deu os olhos, deu a boca, deu os braços, deu as pernas, deu o coração, deu o cérebro, deu tudo que ele precisava. Eu tenho certeza que Jesus, ele sempre dá aquilo que nós precisamos para viver. Enfim, repito, disseram a Jesus: Senhor, faz 4 dias, ele já cheira mal. E quem disse isso foi Marta, a irmã do morto. E eu meio que entendo o que Marta quis fazer nesse momento quando disse isso. Com certeza ela queria preservar a imagem de Lázaro, mas a intenção dela era realmente ficar com aquilo, ficar parada, não fazer mais nada, não ter nenhuma evolução. E eu quero fazer uma comparação com os dias de hoje. Quantas vezes ouvimos de pessoas, ou até mesmo de nosso interior, do nosso coração, que para nos conformar com certas situações, nos conformar com a nossa derrota, nos conformar como estamos vivendo atualmente. Muitas pessoas dizem: se conforme com sua doença, se conforme com a sua dúvida, com a sua angústia, com o seu desespero, com o seu medo. Mas Jesus, ela repetiu para Márcia, e ele repete para todos que têm essa atitude. Ele diz assim: tire a pedra, tire a pedra. E quando ele diz tira a pedra, é tirar a pedra da doença, tirar a pedra da dúvida, tirar a pedra da angústia, do desespero, tirar a pedra do medo. Quando Jesus diz tira a pedra, é tirar a pedra do seu coração, para que o Espírito Santo ele faça casa e fazer com que o Espírito Santo te mostre todas as maravilhas e o milagre que Deus é capaz de fazer. Mas você precisa fazer isso. Você precisa buscar tirar a pedra da sua vida. E essa pedra normalmente é o que faz te ver problemas, é o que só faz te ver as dívidas, os desafios, as muralhas, os obstáculos. Mas eu digo uma coisa: busque tirar a pedra, que Jesus faz o impossível, como aconteceu aqui. Jesus ressuscitou Lázaro. E precisamos, amados, buscar esse primeiro passo. Nós precisamos tirar a pedra. Nós precisamos buscar o que o Senhor tem a falar em nossas vidas. E muitas vezes é isso que falta para o agir de Deus em nossa vida. É tirar a pedra e ouvir a Deus. O milagre, ele requer uma parceria entre Deus e o homem. Cada um tem o seu papel específico no processo do milagre. Deus entra com o milagre, porém o homem, ele entra com a fé. A intervenção divina, ele não anula o esforço humano. Tem gente que acredita que Deus tem que fazer tudo, literalmente tudo, no processo do milagre. Mas isso é por engano. Vocês não acham que ao estalar de dedos, Jesus poderia naquele momento ter aberto a pedra? Tenho certeza que sim, amados. Mas ele deu uma ordem. Ele deu a ordem de abrir o sepulcro, tirar a pedra. E percebam que só após isso, só após as pessoas tirarem a pedra do meio do caminho, foi que Jesus falou em voz alta: Lázaro, sai daí. E Lázaro saiu. Percebam também que milagre, ele tem nome e CPF. Percebam que Jesus não falou: venha, saia. Não.
Ele falou direcionado a Lázaro. Poderia ali ter, e provavelmente havia, outros mortos naquela caverna, porque era um sepulcro. E muito dificilmente esse sepulcro é específico para Lázaro. Mas quando Deus chamou especificamente para Lázaro. E Lázaro ouviu. Percebam que se a pedra estivesse no meio do caminho, com certeza Lázaro não tinha ouvido a Jesus. Mas após a retirada da pedra no meio do caminho, e após Jesus ter falado, ter feito um milagre, foi que o irmão Lázaro ele saiu da morte. A dica que eu dou aqui nessa noite é: busque tirar a pedra e busque sempre ver o que Deus quer para a sua vida, igual aconteceu lá atrás no livro de Jó com o próprio Jó. Eu aqui não vou me alongar muito na história de Jó, mas eu tenho certeza que a maioria dos irmãos conhece esse livro. Percebam também que quem está morto espiritualmente, ele não tem a percepção de quantas pedras ele carrega junto contigo. E o morto espiritual é a própria pedra. É igual uma pedra porque ele não move, ele não fala, ele não ouve, ele tem um coração duro. E quais as pedras têm te atrapalhado a ouvir Jesus te chamar? A pedra do orgulho, a pedra do ressentimento, da amargura, do vício, a pedra dos prazeres da carne, a falta de perdão, a pedra da frieza de ter abandonado a igreja e ter achado que Jesus lhe abandonou totalmente. Nesse momento, Deus te responde assim, como respondeu a Marta: não te digo, se creres, verás a glória de Deus. Só basta você buscar e tirar a pedra que está entre você e Jesus. Faça o que está a seu alcance, irmão. Busca ouvir a voz de Deus e veja o milagre acontecer. Preste particularmente atenção nisso que eu vou te perguntar. Por que você acha que Jesus quer que você tire a pedra? É por um único motivo, amor. Porque Ele te ama e Ele quer que você seja o filho dele. E para você ser o filho dele, você precisa crer e aceitar isso tudo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja assistindo esse culto, eu tive que vir aqui te interromper para te dar alguns avisos. O primeiro deles é que a nossa igreja realiza o nosso culto doutrinário às quartas-feiras, às 7h30. Não é no formato EAD. Nós entramos numa sala do Google Meets com o nosso pastor, onde ele vai nos falando algumas coisas, nos ensinando, e nós temos a oportunidade também de falarmos diretamente com ele para tirarmos qualquer que seja a dúvida em relação ao estudo que está sendo ministrado. O segundo aviso é que nas sextas-feiras nós estamos com as nossas reuniões de oração funcionando normalmente. A única diferença é que está começando um pouquinho mais cedo. No lugar de 7h30, estamos começando às 7 horas. Então, se você é mulher e quer orar pelos seus filhos, venha que tem um grupo de mulheres esperando por você. Se você é homem e quer orar pela sua família, venha que também tem um grupo de homens esperando por você. Mas se você ainda não tem sua família formada e é jovem como eu, venha porque o grupo jovem também está ativo nas sextas-feiras e esperamos por você. Um outro aviso é que daqui a pouquinho nós estaremos aqui tocando, fazendo um momento de louvor e nós estamos aqui numa casa de um casal da nossa igreja. E assim como na sua, aqui também tem vizinhos, aqui também tem cachorros na rua, aqui também tem aquele motorista estressado que passa buzinando para a mulher abrir o portão. Então, se você ouvir qualquer um desses barulhos, por favor, releve. Tente manter a sua atenção completamente direcionada, não a nós, mas em Deus. Porque as nossas músicas, as músicas que nós vamos ministrar aqui, estão diretamente linkadas com o conteúdo das mensagens que você vai ouvir ao longo desse culto. Então preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus quer falar diretamente ao seu coração nessa noite. Que Deus te abençoe.
Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. E eu impressiono.
Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Graças e paz, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam curtindo esse culto que fizemos com tanto carinho para cada um de vocês. Então, nesse momento, nós vamos para a segunda parte do nosso culto, né? A nossa segunda reflexão de hoje. Nós estamos ali no caminho intermediário da busca para o sobrenatural. Agora nós vamos falar de adoração. Então, eu vou convidar os irmãos a abrir um texto de lá em Lucas 7, 36. Nós vamos falar de um exemplo bem conhecido de adoração, sobre o que é que podemos aprender com esse exemplo tão conhecido e tão importante para nós como igreja, vocês vão perceber. Então, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Jesus disse: você está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Então, oremos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por mais um culto jovem. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada pessoa, Pai, que está assistindo esse culto. Que o Senhor esteja indo no mais profundo do coração delas, Pai. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que eu quero falar, Pai, para essas pessoas. Pai, que o Senhor faça a sua obra completa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, eu sei que o texto foi bem longo, mas a gente tem alguns pontos que a gente pode relembrar. Então, o primeiro é que Simão, um fariseu, um mestre da lei, uma autoridade religiosa daquele tempo, ele chama Jesus para comer em sua casa. Com essa notícia, o segundo ponto é que uma pecadora acaba descobrindo que Jesus está naquele lugar e vai correndo para a casa de Simão para encontrar Jesus. Ao chegar lá, ela chora aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, ela unge os pés de Jesus com um perfume precioso, com um perfume muito caro, que valia 1 ano de trabalho praticamente. Ela beija os pés de Jesus e oferecendo uma adoração completa a Jesus, algo que ele usa até como exemplo para a posteridade, um exemplo para nós, tanto que em todos os evangelhos fala sobre essa mulher. E o quarto e último ponto é justamente que Simão, ele é o primeiro, segundo essa visão de Lucas contando o evangelho, a ser contra aquela mulher, né? A se escandalizar com aquela mulher, tanto que, parafraseando, ele fala: se Jesus soubesse quem é essa daí, ele não estaria nem perto. Então, o que é que acontece? Para a gente entender melhor essa história, a gente tem que entender que os judeus, eles eram um povo muito hospitaleiro. Até hoje, os povos do Oriente Médio, eles são um povo mais hospitaleiro do que nós. Mas os judeus, principalmente no tempo de Jesus, eles tinham algumas tradições.
Então, por exemplo, quando o visitante chegava, os pés de visitante eram lavados pelos servos da casa, ou até mesmo quando a visita era muito importante, pelo próprio proprietário daquela casa. Então os pés dos visitantes eram lavados justamente porque as estradas eram feitas de terras. Então o caminhar por aquelas estradas deixava os pés totalmente podres. Outra tradição que tinha era de beijar o rosto dos convidados. Então até hoje nós usamos esse tipo de cumprimento, né, de beijar o rosto de cada pessoa. Não hoje nessa pandemia, mas antes da pandemia nós usávamos muito. E o terceiro é que quando o convidado era muito importante, o proprietário da casa ungia esse convidado. Então, passava um perfume precioso, um óleo precioso naquele convidado. E o que a gente vê nesse texto é que Simão, ele simplesmente não estava muito aí para essas regras de hospitalidade. Ele não recebeu Jesus com esse amor, com esse ânimo todo. Tanto que ele não faz nada disso, ele não faz nenhuma dessas regras, ao ponto de que a mulher pecadora, que é justamente o nome que Lucas dá a essa mulher, ela chega e ela faz tudo isso que Simão fariseu não fez. Então ela vai lá e lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela vai lá e unge os pés de Jesus com um perfume muito precioso, um perfume muito caro. Ela beija, ela não consegue parar de beijar os pés de Jesus, oferecendo sua adoração pura. Agora, por quê? Por qual causa essa mulher está oferecendo essa adoração? Porque não era Simão que estava oferecendo essa adoração? Porque não eram os próprios apóstolos que estavam naquela casa que estavam oferecendo essa adoração? Então, é sobre justamente isso que nós vamos falar. Então, os judeus também, eles tinham muito o que hoje em dia nós temos, mas não, a gente tem mais atenuado. Então eles tinham uma cultura de vergonha e honra. Então, por exemplo, se você seguisse os mandamentos da lei, se você fosse uma pessoa religiosa, se você fosse para as sinagogas aos sábados, se você obedecesse a lei, pelo menos por aparência, você era honrado nas ruas. Então, por exemplo, os fariseus, eles eram honrados nas praças públicas, eles eram convidados a jantar na casa dos outros, né, a comer na casa dos outros. Eles eram muito respeitados pela sociedade, eles tinham muita influência naquela sociedade judaica. Porém, o contraponto dessa narrativa também é muito verdadeiro. Então, aquelas pessoas que fugiam desse padrão, aquelas pessoas que por um acaso eram pegos em práticas não muito legais, então práticas como adultério, práticas como divórcio, então essas pessoas eram envergonhadas, eram isoladas do ciclo social. Então, um exemplo bem para você ver, até mesmo absurdo hoje em dia, por exemplo, uma mulher que ela não conseguisse ter filho, ela também era muito envergonhada, né, pela sociedade naquela época. Então, nós vemos essa mulher pecadora que a gente não sabe exatamente o pecado que ela tinha, mas a gente sabe que com certeza era bem expressivo para Lucas estar falando que ela era uma mulher pecadora, e também era bem expressivo para Simão também saber da fama dela. Então, o que acontece é que essa mulher pecadora, ela era com certeza isolada da sociedade, ela era com certeza isolada daquele meio judeu. Porém, como Jesus é sempre esse contra-regras, ele nunca fez aquilo que a sociedade esperava dele, na verdade ele chegava e fazia justamente o contrário. Então, Jesus, ele deu a oportunidade a essa mulher, ele colocou ela uma dignidade que ela sabia que ela não tinha. Algo também na mente dos judeus, né, que entrava muito, era que se essas pessoas religiosas, se essa pessoa era religiosa, ela não tinha nenhuma, digamos assim, ela não precisava de um salvador. Então elas não precisavam de nada, elas estavam caminhando para o céu, elas eram um povo de Deus. Então elas não precisavam de nada, de ninguém. E era justamente esse pensamento, com certeza, que passava na cabeça de Simão. Ele não estava nem aí para a visita de Jesus, porque para ele não precisava daquilo, ele não precisava de Jesus na casa dele. Já a mulher pecadora, ela viu algo que ela não encontrou em nenhum outro lugar. Ela viu amor, ela viu acolhimento em Jesus, ela viu aquilo que nenhum deu e que ninguém deu para ela. Ela viu perdão, ela viu salvação. O Espírito Santo abriu os olhos dela para perceber que ela precisava de Jesus,
que ela precisava de um Salvador, que ela sabia que ela estava caminhando para o inferno, que ela estava caminhando para a morte eterna. Ela reconheceu a doença dela, ela reconheceu que ela precisava de um médico, e Jesus foi justamente esse médico. Então, é justamente esse ponto que eu quero chegar sobre a adoração. Sabe por que essa mulher pecadora, ela ofereceu uma adoração tão tocante, tão incrível, a ponto de Jesus fazer dela um exemplo, a ponto da gente estar discutindo sobre ela nesse momento? É justamente porque ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela estava doente, ela sabia que ela precisava de salvação, ela sabia que ela não era digna do amor de Deus. Ela sabia que ela precisava urgentemente do Messias, e ela encontrou em Jesus o Messias. Já a grande diferença com o nosso fariseu Simão é que ele não achava que estava doente. Ele estava doente, pode ter certeza. Até pelos comentários que ele faz dela, dá para perceber que ele estava em uma doença espiritual ali. Porque não tem como a gente se salvar por nós mesmos, não tem como a gente se salvar a partir das coisas que a gente faz. Então eu achava que não precisava de um Salvador. Tanto que uma passagem muito conhecida da Bíblia é justamente que Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas não é porque os fariseus e religiosos eram sãos, não, eles simplesmente não reconheciam que eles estavam doentes, como um paciente de um câncer terminal que não sabe que está com câncer, e que quando vem descobrir já é tarde demais, a ponto de estar em morte. E aquela mulher, a mulher pecadora, para ela reconhecer quem ela era, ela viu o que Jesus fez por ela. Ela viu que Jesus a perdoou e colocou num lugar que ela não merecia estar. Ela entendeu a salvação, ela entendeu o céu, ela entendeu essa caminhada. E o que eu quero passar para vocês hoje, igreja, é que os nossos cultos, eles podem ser frios, muitas vezes, porque nós não reconhecemos quem nós somos. Nós estamos muito como Simão. E aí nós achamos que estamos fazendo um favor a Deus, deixando Ele entrar em nossa casa, dando de comida para Ele. Achamos que não precisamos de Jesus, nós confiamos na nossa autossuficiência, mesmo dizendo não acreditar. Então nós acreditamos que se a gente der um jeitinho, a gente vai conseguir a salvação, a gente vai conseguir conhecer a Deus, a gente vai para o céu. Se a gente dá o nosso jeitinho, a gente vai para o céu. Então a gente não precisa de Jesus, a gente não precisa de um Salvador. A gente precisa de nada, entendeu? Então é por causa disso que a gente tem esse olhar. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês é: peçam ao Espírito Santo para abrir os olhos de vocês para quem vocês são, entendeu? Ok, todos nós somos pecadores, nós precisamos de Cristo, nós precisamos da salvação de Cristo, e sem Cristo nós não conseguimos alcançar nada na nossa vida. Nós nunca conseguiremos alcançar nada na nossa vida. Às vezes dá um desespero. Se você é cristão e você nunca olhou para si mesmo e nunca com desespero, você não está sendo cristão errado, porque você não está percebendo algo que tem dentro de você. Existe muito mal dentro da gente. A gente nunca vai conseguir chegar ao céu. Se não tivesse o sacrifício de Jesus, a gente nunca conseguiria chegar no céu, do tanto de coisa ruim que existe em nossa vida. Mas graças a Deus, que pela cruz de Deus, pela cruz de Jesus, Jesus já pagou pelos nossos pecados, pelos pecados que fizemos, pelos pecados que ainda iremos fazer. E nós podemos confiar nesse sacrifício, nessa boa nova, nessa graça. E a partir do momento que entendamos, que a gente entender aquilo que nós éramos, aquilo de onde Jesus nos tirou, para onde a gente estamos hoje em dia, aí sim, nossa adoração será grande, será como a dessa mulher. Tudo que eu tiver
pés do meu amado. Eu quero o meu vaso, quero o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, e
Sei que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui partindo para um terceiro momento de pregação desse culto jovem, onde eu estarei trazendo para a honra e a glória do Senhor, e que o Senhor possa estar me usando através dessa palavra dentro do tema o sobrenatural de Deus. E eu gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, e iremos fazer uma leitura do versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esta palavra ela é maravilhosa do Senhor, quando ali numa cidade da Galiléia chamada Nazaré, um anjo chamado Gabriel, ele esteve ali enviado por Deus para dar essa notícia maravilhosa a uma virgem chamada Maria, a uma mulher comum daquele povoado, a qual foi agraciada e escolhida por Deus para viver um sobrenatural de Deus. Maria, ela foi escolhida para gerar em seu ventre e conceber à luz a um filho, pelo sobrenatural de Deus, porque ela era virgem e ela não teve o ato natural dessa concepção, mas foi através do sobrenatural de Deus, e esse filho teria o nome de Jesus. E essa escolha fez Maria viver este momento maravilhoso da vida dela. Nós entendemos diante dessa palavra que Deus tem prazer no sobrenatural. Nós vemos em inúmeras passagens da Bíblia o agir de Deus através do sobrenatural. Sobrenatural nada é mais do que aquilo que não consegue ser explicado racionalmente. Sobrenatural muitas vezes é aquilo que ninguém acredita. Algumas vezes nos dá algum medo, até medo de viver o sobrenatural de Deus, porque ele sempre é inexplicável. Nós podemos resumir que o sobrenatural de Deus é um milagre, e servimos a um Deus que na sua palavra vemos o agir sobrenatural dele em várias situações. Eu acredito que alguém que está assistindo remotamente esse culto está vivendo um sobrenatural de Deus, ou tem um histórico sobrenatural de Deus na sua vida. No momento pandêmico em que vivemos, em que estamos passando, temos certeza que muitas pessoas estão dizendo que querem viver esse inexplicável de Deus, um milagre de Deus em suas vidas. Mas, meu amado e minha amada, para nós vivermos esse sobrenatural de Deus, é preciso nós fazermos o sobrenatural para Deus. Eu não posso ser um crente, um jovem, um adulto, um ancião, apenas vivendo o natural. Eu tenho que ser um crente, um jovem, um adulto, um ancião diferente. Eu tenho que viver este sobrenatural para Deus. Infelizmente, muitos de nós temos sido crentes medianos, né? A gente faz uma pergunta, por exemplo: você vai para a igreja? E aí as pessoas respondem: mais ou menos. Você lê a Bíblia? Mais ou menos. Você tem orado? Mais ou menos. Você acredita na palavra de Deus? Tem coisas que eu não entendo, eu chego até a duvidar. Você tem assistido o culto doutrinário das quartas-feiras? Não, nem sempre, mais ou menos.
Você tem ouvido e tem assistido e tem cultuado conosco do seu lar, as lives dos domingos? Também não. Mas a gente tem pedido o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porém, nós não temos feito a nossa parte. Aí fica muito difícil Deus operar o sobrenatural dele nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir viver o inexplicável de Deus vivendo apenas com as nossas forças, com a nossa carne, com as nossas vontades, com os nossos desejos. Nós precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante, a gente atentar para os exemplos que temos na palavra do Senhor. Maria, nessa passagem bíblica, a qual resumimos, a palavra do anjo Gabriel ali na sua vida, o enviado de Deus, ela foi agraciada por Deus e ela viveu aquele sobrenatural. Deus, Ele quer operar também o sobrenatural na sua vida, mas também deseja operar o sobrenatural através de você. Muitas vezes nós só queremos viver o inexplicável de Deus, queremos viver os milagres do Senhor, mas nós também precisamos estar atentos para sermos usados por Deus como instrumentos para operar um milagre na vida do nosso próximo, em amor, em obediência ao Senhor, porque Deus muito também se agrada. Pedro, por exemplo, ele andou com Jesus e ele viu, ele foi testemunha ocular dos milagres de Deus. Ele viu ali conchos sendo curados, paralíticos andarem, leprosos serem curados, cegos enxergarem. Ele começou a viver o sobrenatural de Deus, mas apenas vendo. Será que você está simplesmente vendo tudo o que está acontecendo ao seu redor? Está vendo apenas os milagres que está acontecendo na vida das pessoas e você não tem conseguido alcançar o que realmente é inexplicável na sua vida? Nada acontece na vida da gente sem a vontade e permissão de Deus. Mas Pedro olhou para o céu e disse: Deus, eu também preciso viver esse sobrenatural. Eu não quero só ver, eu preciso viver. E eu preciso ter mais intensidade na vivência do sobrenatural. Eu preciso ser usado por Ti para também operar milagres em Teu nome na vida do meu próximo. E aí Deus olhou para Pedro e disse: clame. O segredo é clamar e deixar eu invadir a sua vida, para que tudo isso possa ser operado na sua vida e na vida do próximo. Então, a partir do momento que nós clamamos, amados, a partir do momento que nós clamamos a Deus, Deus enche o nosso lar, Deus enche o nosso trabalho, Deus enche os nossos relacionamentos, a nossa família, Deus enche a nossa vida. E um dia Pedro ali entendeu essa mensagem e clamou, verdadeiramente clamou. E a gente conhece muito bem a passagem da pesca, da grande pesca que Pedro viveu. Ele foi lá no barco, passou a noite toda jogando a rede e não vinha peixe nenhum. Quando ele voltou totalmente desolado, porque não tinha pescado nada, Deus disse: agora eu vou com você. Vá no mesmo lugar onde você estava. E ele achou muito estranho aquilo, porque já tinha passado a noite inteira ali. E ele indo no seu barco, no mesmo local, Jesus falou para ele: jogue a rede desse lado. E ele havia jogado a noite toda a rede do outro lado. Ele jogou a rede ali naquele mesmo local e a pesca foi realmente gigantesca. E a gente entende o que nessa passagem bíblica? Que Deus precisa estar no nosso barco para que a gente realmente viva o sobrenatural dele. E a gente precisa estar ouvindo a voz de Deus, porque muitas vezes a gente está no local certo, mas fazendo a coisa errada. Então foi uma mudança de lado, e aí Pedro foi abençoado com o sobrenatural de Deus.
Ainda falando de Pedro, ele também viveu um sobrenatural de Deus quando ele andou sobre as águas. Deus chamou ele do outro lado e ele, olhando para Jesus, ele seguiu por sobre as águas. Aquelas águas pareciam serem sólidas, mas por algum momento ele se distraiu, faltou a fé e ele tirou o olhar dele do foco e começou a afundar. Jesus esticou sua mão e o pegou de volta. As águas ali tornaram-se líquidas para ele, que ele começou a afundar. Ele ali viveu outro sobrenatural de Deus. E a gente entende que para a gente viver a grande plenitude do Senhor, a gente tem que manter o nosso foco. Ele já estava tão perto, a palavra de Deus diz que Jesus só esticou o braço e pegou Pedro, mas ele ali perdeu o foco. Então a gente tem que manter o nosso foco em Jesus, para que a gente possa viver os milagres de Deus em nossas vidas. Mas ainda falando do Pedro, ele também foi instrumento de Deus para viver o inexplicável do Senhor. Ele chegou numa festa e pregou a palavra de Deus. E naquela festa, 3.000 almas se converteram. Então, quando ele entendeu que deveria fazer um clamor ao Senhor, ao invés de ser apenas testemunha ocular dos milagres de Deus, ele começou a viver os milagres de Deus em sua vida e começou a ser usado como instrumento. Meu amado, minha amada, você que está ouvindo essa pregação do seu lar, talvez você esteja pedindo a Deus simplesmente migalhas, coisas muito poucas, mas tenha certeza que Deus quer te dar o sobrenatural. Ele quer te abençoar grandemente, mas você precisa estar no lugar certo, com Deus no seu barco, fazendo a coisa na direção correta e não perder o seu foco. Então acredite nisso. Usando um pouco a nossa praticidade, mais ou menos acontece assim: quando a gente vai ao shopping center, né? A gente chega lá e a porta, ela abre sem a gente não precisa dar nenhum comando, a gente não precisa apertar nenhum botão, ela automaticamente, por um sensor, ela abre e a gente adentra no shopping center. Mais ou menos é assim para vivermos o sobrenatural de Deus. Não é nós que vamos dar o comando, não é nós que vamos abrir a porta para nós vivenciarmos isso, mas é o nosso clamor a Deus. E Ele vai intervir nesta porta espiritual que será aberta para eu e você vivermos as maravilhas de Deus. Amém, meu querido? E para finalizar essa mensagem, eu gostaria de deixar uma reflexão no livro de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, muitas vezes, eu tô aqui, com meu fone de ouvido. No fone de ouvido, a gente não vai ouvir o que a gente não quer. A gente vai controlar ali, a gente vai ouvir apenas o que a gente quer, o que a gente deseja. Mas muitas vezes, a gente ouvindo o que a gente deseja, a gente está deixando de ouvir a voz de Deus. Então, tire o seu fone. Junto com ele, tire os seus desejos, as suas vontades, o seu eu, a sua carne. E escute a voz do Senhor e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, queridos? Jesus,
Graça e paz, igreja, por enquanto ainda reunida dessa forma, né? Cada um participando do culto de sua casa. E eu quero mais uma vez, ao final de um culto jovem, parabenizar os jovens que o organizaram e dizer para vocês que ficou muito claro que é possível também inovar, mesmo em tempos de culto online, e inovar sem que se descaracterize o culto. Veja que a adoração, o louvor aconteceu com cânticos que podemos cantar todos juntos aqui no templo. Apenas foi feito de uma forma em que o momento de louvor fizesse um link com você que está provavelmente assistindo da sua casa, do sofá da sua casa, da sua sala. Então parabéns aos jovens também por essa inovação, e fica aí só um reforço, que você pode clamar por Deus, buscar a sua face, você pode adorá-lo, que você pode experimentar ações grandiosas de Deus na sua vida, independente das circunstâncias adversas que estamos enfrentando. Então não perca o foco, não desanima. Você jovem que gosta mais de assistir uma transmissão assim muito moderna, muito fast food, se liga a estar ligado naquilo que faz parte da vida da sua igreja, também vai alimentar a sua alma. Então fica aqui a minha palavra de parabenização, de incentivo para vocês jovens e para todos vocês adultos também que estiveram participando desse culto conosco. Feche os seus olhos aí mesmo onde você está. Essa oração terá validade mesmo reproduzida, porque toda vez que alguém disser amém, estará pedindo outra vez o que está sendo pedido nesta oração. Pai querido, obrigado por cada jovem que se dispôs a organizar este culto. Usa a palavra que foi ministrada para edificar, fortalecer vidas, ó Deus. Também os adultos desta igreja, Senhor, continua ajudando-nos a sempre ser intercessores e incentivadores na vida desses jovens. Pedimos mais uma vez que, segundo a tua graça e misericórdia, o Senhor intervenha nesta situação de pandemia, trazendo cura para o planeta Terra. Nós oramos assim e por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo se derramem de forma sobrenatural e poderosa sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus em toda parte deste mundo, hoje e para sempre. Amém.
coloquei a